nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Gilson Souza, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Glória a Deus. Tema da mensagem de hoje: somos mais que vencedores. Você recebe essa declaração que você é um mais que vencedor, né? Aí há pessoas que perguntam assim: como eu sou mais que vencedor, mas que nada dá certo para mim, né? Como eu sou um mais que vencedor e as coisas que eu faço dá tudo errado, o que pode acontecer? A pessoa é mais que vencedora em Cristo Jesus, como a palavra diz, mas ela não se vê como uma mais que vencedora, não é? Ela não age como uma mais que vencedora, não é? Ela lê ali na Bíblia, né, como está escrito: eu sou mais que vencedor, mas na verdade ela sempre se vê como uma derrotada, porque a palavra diz o quê? O homem é aquilo que ele tem na sua alma, né? Então a pessoa ela não tem uma alma de vencedora, ela tem uma alma de perdedora. Amém? Glória a Deus. Então vamos ao livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Abra sua Bíblia aí nesse livro. Carta do apóstolo Paulo, né, aos Romanos. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Aí a pessoa diz que é uma mais que vencedora, mas qualquer coisa que ela passa, qualquer adversidade, ela se afasta de Deus. Olha só, como a gente pode vencer algo na vida se afastando do Senhor? João 3,7 diz o quê? O homem não possuirá coisa alguma se do céu não lhe for dado. Quer dizer, se tudo vem do alto, eu tenho que me aproximar do alto, através do quê? Do Senhor, das minhas orações, do meu congregar. Glória a Deus. Estão entendendo essa mensagem? Então, o mais que vencedor, nada afasta essa pessoa do Senhor, não é? Quer ser uma derrotada ou um derrotado? Se afasta do Senhor, a derrota vem rapidamente. Se as coisas são tão difíceis com o Senhor, imagina longe dele, não é? Como a Bíblia diz: se o justo passa por tantas coisas nessa terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Não é verdade? Se o justo já passa, imagina o ímpio e o pecador. Se nós estamos aqui, né, todos os cultos, congregando, orando, passamos por tantas coisas, imagina aquela pessoa que não se alimenta da palavra de Deus. Imagina aquela pessoa lá longe, distante das coisas de Deus. Não tem como vencer. Amém? Glória a Deus. Pode ver, os grandes heróis da Bíblia foram homens que passaram por muitas tribulações, mas eles permaneceram, né? Como Asaf diz: quanto a mim, bom é estar o quê? Junto a Deus. Amém? Glória a Deus. Porque Asaf sabia que afastado de Deus, longe de Deus, ele não venceria. Amém? Estou entendendo essa mensagem, meus irmãos? Há pessoas que qualquer coisinha, como eu disse, vou repetir, afasta ela de Deus. É o grande erro. Qualquer probleminha que a pessoa passa, meu Deus, não é julgando ninguém, cada um é de um jeito, a gente entende, mas cristão que é cristão, que se diz crente cristão, não é qualquer coisinha que pode. Aliás, nada pode afastar de Deus. Como está dizendo aqui: o que nos separará do amor de Cristo? Não é? Está escrito aqui: será
tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Não é? Então tem pessoa, qualquer coisinha afasta ela de Deus. Então essa pessoa ela nunca vai ser uma mais que vencedora, mas ela vai ser uma pessoa sempre o quê? Derrotada, frustrada, não é? Nunca vai conseguir algo na vida dela, por estar o quê? Afastada das coisas de Deus. Glória a Deus, estou entendendo essa mensagem, meus irmãos? Então essa carta aqui do apóstolo Paulo aos Romanos, era para conscientizar eles a não se afastarem do Senhor, a se manterem firmes, não é? Apesar das lutas, das perseguições, dos problemas, mas a pessoa ela permanece, ela fica ali, porque ela confia no Senhor. Ela sabe que a única forma dela vencer aquele problema o qual ela está passando, aquele mal, é permanecendo ali, junto do Senhor, colocar o Senhor à frente, seguir em frente, que a vitória vem. Glória a Deus. Do contrário, a derrota vem. Amém? E nós não somos mais que derrotados, nós somos mais que vencedores, como a palavra diz. Em todas essas coisas, em todos os problemas, dificuldades, nós somos mais o que vencedores. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Amém? Então permaneça, fica firme, a vitória virá. É difícil esperar? É muito difícil esperar. Ninguém gosta de esperar, né? A pessoa fica na fila de um banco, né? Ei, meu Deus do céu. Aí não reclama, aí o outro vai para lá, o outro se coça, o outro tosse, o outro ri, o outro coça a cabeça, o outro não é? Não mexe com o pé, só fica ali impaciente. Quer dizer, ninguém sabe esperar, não é verdade? Tem gente que é tão apressada que nasceu de 7 meses. Prematuro, né? Não aguentou ficar aos 9 meses na barriga da mamãe. Com 7 meses já pulou fora. Amém? Tem gente assim, né? Mas as coisas de Deus não funcionam assim. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado para acontecer, não é? Então nós temos que esperar no Senhor, como o salmista Davi, né? Esperei com paciência do Senhor, com confiança, né? E ele o quê? Se inclinou para mim. Glória a Deus, irmãos. Estão entendendo o que é ser mais que um vencedor? Né? O mais que vencedor, ele enfrenta tudo com muita fé, perseverança, confiança em Deus, né? Não desiste. O mais que vencedor não se afasta de Deus. Olha só, o mais que vencedor ele não se afasta de Deus, mas ele permanece. A palavra diz, né? Quem permanece em mim ou nele se dá o quê? Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, como as pessoas ainda conseguem se afastar do Senhor? Como que o crente, o cristão, consegue se afastar do Senhor? Ele lê o tempo todo, né? É um dever nosso estarmos juntos ao Senhor, buscando, se fortalecendo. Cada vez que você vem aqui ao culto, você louva, você ora, você está carregando a sua bateria espiritual, não é? Já viu o celular, não é? Você vai usando ele, vai descarregando, chega uma hora que ele desliga. Por quê? Ele está descarregado. Aí você liga na tomada de novo lá, né? Pode o carregador dele, liga na tomada e começa aquela barrinha, né? Só vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco, e é assim que acontece também com a gente, né? A gente vai para casa, vem louva, a bateria está carregada. A gente vai para casa, aí os problemas vêm, dificuldades vêm, a bateria começa a descarregar. Começa a descarregar. 15%, aí você vem para a igreja, pimba, 100% de novo. Glória a Deus. Amém? Está entendendo? Essa analogia com isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, né? Nós temos que o tempo todo estar carregando as nossas baterias espirituais, para que a gente não venha, né, desligar, enfraquecer, não é? Porque o Senhor diz, né? A minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue o quê? É a verdadeira bebida. Glória a Deus. Estão entendendo essa mensagem, né? Abraão foi o mais que vencedor, por quê? Ele não duvidou da promessa do Senhor. Por isso que Abraão foi um vencedor. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas ele se fortaleceu o quê? Dando glória a Deus, não é? A palavra diz que ele era o quê? Convicto de que o Senhor era poderoso para fazer na vida dele o que ele prometeu. Olha só, e tinha certeza, ele era convicto, tinha certeza, esperando contra a esperança. Olha só, é o que humanamente falando era impossível, humanamente falando, mas mesmo assim ele preferiu perseverar e confiar no Senhor. Olha só, né? Então por isso que Abraão foi o mais que vencedor. Davi, né? Davi naquela luta desigual com Golias, 2 metros e 80, 1,60 m, Davi toma conta de ovelha, né?
Golias, herói, guerreiro, desde a mocidade. Davi lutou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi venceu o gigante. Davi, mais que vencedor. Amém? Está entendendo? Então, quando você confia verdadeiramente no Senhor, quando você está ligado ao Senhor, até as batalhas mais desiguais você consegue vencer. Até aquilo que todo mundo olha assim e fala assim: isso aí já era, não tem mais jeito. O Senhor te dá a vitória ali. Amém? Glória a Deus, estou entendendo? Quando você luta com o Senhor, não é? O problema, por maior que seja, ele se torna mínimo, porque você está ali com o Senhor, porque o Senhor está à frente, não é? Então ele consegue, ele faz você vencer, ele faz você superar aquela dificuldade, aquele problema, por maior que seja. Amém? Glória a Deus, estou entendendo. Então, esses grandes heróis da Bíblia, esses homens da Bíblia, foram mais que vencedores. Por quê? Porque eles permaneceram. Jó permaneceu. Perdeu 10 filhos, todos os seus bens, ficou doente, mas Jó permaneceu, louvando a Deus, permaneceu ali, junto a Deus, não é? Então Jó foi mais que vencedor. No final ele recebeu do Senhor o dobro do que ele possuía antes, porque ele perseverou. Né? Imagina a pessoa perder 10 filhos, todos os seus bens, ainda ficar doente, ele continuar louvando a Deus. Tem que ter um espírito mesmo de mais que vencedor, não é? Tem que ter um espírito de mais que vencedor. Josué e Caleb, né? Aquele deserto lá, os dois prosperaram e entraram na terra prometida. Josué e Caleb, mais que vencedores. Amém? Assim como você também é mais que vencedora, meus irmãos, mais que vencedores, meus irmãos. Glória a Deus. Então toma posse disso aí. Não, eu sou mais que vencedor. Eu quero viver como mais que vencedor. E eu vou lutar como mais que vencedor, não como derrotar. Não é? Tem pessoa que o problema está vindo. Ai meu Deus, Senhor, como faz? Aí é derrota. Tenha sempre bom ânimo, como o Senhor disse, né? No mundo passar por aflições, mas tenha de bom ânimo. E para buscar esse bom ânimo é somente no Senhor. Quando a notícia ruim vem, meu Deus do céu, bate o desespero. Foi em relação à saúde, então, piorou mais ainda. Oh meu Deus, já viu logo aquele pensamento de morte, né? Já viu logo aquele pensamento ruim. Em qualquer área a gente até vai. Agora tocou na nossa saúde, meu Deus do céu, até um não crente vem para a igreja. Senta nas cadeiras, abraça os irmãos, beijo o pastor. Ora por mim, pastor, estou doente. Aí quando recebe a cura, some. É o irmão Doril, né? Recebeu a bênção, sumiu. Só interesse. Amém, glória a Deus. Então, mais que vencedor, ele vencedor, né? Mais que vencedor, ele vencedor. Ele vence os problemas através da perseverança, através da confiança no Senhor. Ele vai lutar, ele vai determinar e a vitória virá. Porque o Senhor, ele vê aquela pessoa que verdadeiramente guarda a sua palavra, aquela pessoa que verdadeiramente confia no seu nome. E todo mais que vencedor, ele confia no Senhor. Amém? Ele não olha para o problema, ele olha para o autor e consumador da sua fé. Ele olha para o Deus poderoso, que nunca perdeu uma batalha. Amém? Porque a Bíblia diz que o Senhor é um Deus o quê? Galardoador daquele que busca. O galardão o quê? Galardão é prêmio. Toda vez que você luta com determinação, toda vez que você determina algo, você foca em algo, confia no Senhor, ele te honra. Galardão é prêmio, ele te honra. Ele diz o que? Eu honro os que me honram, os que me procuram me acham. Amém? Então o Senhor está cheio de bens duráveis e justiça, como ele diz na sua palavra, né? Para aqueles que verdadeiramente guardam a sua palavra, para aqueles que lutam, determinam as suas vitórias e seguem em frente, sem esmorecer na fé, amém? Sem desanimar, mas aquela pessoa persevera, luta, e no final a pessoa vê, é recompensada, não é? A mulher encurvada, 18 anos dentro da congregação, 18 anos ali lutando. Um dia o Senhor estava lá: filha, fica amigo do teu mal, e ela se endireitou. Aquela pobre viúva, né? Enfrentou aquele juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum, não é? E ela falou: eu vou perseverar. Julga minha causa, seu juiz. Julga minha causa, seu juiz. O juiz, já que eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas começa a viúva, enche a minha paciência. De tanto ela pediu, eu vou julgar a causa dela. Olha só. Aquela viúva foi o quê? Uma mais que vencedora, por quê? Porque ela foi perseverante. A mulher encurvada foi mais que vencedora, porque ela foi perseverante naquilo que ela queria. Amém? Então, o mais que vencedor, ele é perseverante. O mais que vencedor, ele não desiste. O mais que vencedor, ele segue em frente, apesar das lutas, vai derrapando aqui, escorregando ali, tropeçando ali, mas ele vai.
Nada é capaz de parar o mais que vencedor. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, irmão. Estou entendendo essa mensagem sobre o nosso dever de perseverar sempre, lutar sempre com determinação naquilo que a gente quer. E tem pessoa que qualquer coisinha tira o foco dela. Ela vai muito bem, mas qualquer coisinha tira o foco dela. Qualquer coisinha faz ela desistir, desanimar. Aí no final fala assim: não era da vontade de Deus. Era assim. A pessoa que desistiu. É a desculpa. Não era da vontade de Deus, não era da vontade de Deus, sim. A pessoa que não perseverou, a pessoa é que não lutou. Glória a Deus. Estão entendendo essa mensagem sobre o nosso dever de lutar sempre, crer e confiar no Senhor, apesar das adversidades, apesar das lutas, dos problemas, se manter? O mais que vencedor, ele é assim. O mais que vencedor, ele age assim. Ele não olha para a dificuldade, mas ele olha para o Senhor. Não é? Aquela passagem, né? O qual Jesus vem caminhando sobre as águas, os discípulos ali com medo, né? Os discípulos eram medrosos, muito medrosos aqueles homens, meu Deus do céu, e andava com Jesus, né? Aí, é um fantasma assustado, aí Jesus: não, fantasma não, sou eu, seu medroso, sou eu. Aí Pedro: o Senhor mesmo? Não, Pedro, né? Oh, meu Deus, Pedro como sempre, né? Então manda eu ter aí com o Senhor. Aí vem Pedro, aí Pedro foi, muito bem. Aí Pedro começou a olhar o quê? A força do vento. Caminhou, estava caminhando muito bem. Começou a olhar para a força do vento. Começou a olhar para a tempestade, força do vento, para as ondas, relaxando, né? Aconteceu o quê? Afundou. Jesus, homem de pequena fé, pedosidade, vem cá, subiram ambos para o barco. Por quê? Pedro tirou o foco do Senhor. Enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, ele estava indo muito bem. Ele tirou o foco do Senhor, ele afundou. Assim também somos nós. Quando nós tiramos o foco do Senhor, nós afundamos nos nossos medos, nas nossas dúvidas, não é? Quando a gente tira o foco do Senhor, a incredulidade entra, a dúvida entra, não é? E a gente acaba o quê? Desistindo, desanimando, não é? Parte do desânimo, e a gente acaba o quê? Deixando de conquistar aquilo que o Senhor quer entregar nas nossas mãos. Glória a Deus. Agora vamos até a Gênesis, até o livro de Gênesis. Um homem aqui que foi um mais que vencedor. Depois de passar por várias dificuldades, vários problemas, mas esse homem ele resolveu perseverar e no final ele venceu. Glória a Deus. Abra sua Bíblia de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Fala de José, não é? Esse homem de Deus passou por tanta coisa e no final foi recompensado. Você vê, né? Um homem de Deus, um homem fiel a Deus, que passou por tantas injustiças, dificuldades, não é? Mas ele perseverou, ele permaneceu. Então por isso que ele foi o mais que vencedor. Por isso que ele foi o vencedor nas suas lutas e nas suas batalhas. Gênesis 37 diz assim, habitou Jacó na terra de peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, né? E os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Ismael amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Olha só, os irmãos de José tinham inveja dele. Olha só, dentro de casa, hein? É fora não, é dentro de casa, hein? Para você ver que até dentro de casa nós somos afrontados, as pessoas são afrontadas, né? Nós somos afrontados. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, eis que meu feixe se levantou e ficou em pé,
e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Olha só, José também afrontou os irmãos, né? O feixe dele era melhor do que os irmãos. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isto, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e da sua palavra. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também, olha só, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Olha só. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viveremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Olha só. Não é? O sonho de José fez muito mal àquela família. Olha só. Os irmãos principalmente, né? Ficaram com raiva dele. Não é? Para você ver, né? Até dentro da própria casa nós podemos ser afrontados. Por quê? Essas afrontas muitas vezes nos machucam tanto, a decepção, porque não é de estranhos, não é de pessoas próximas. Os próprios irmãos de José odiavam ele, tinham inveja dele, tinham ciúme dele. Olha só, amém? Glória a Deus. Estão entendendo essa mensagem? Dá um pulo aí para o 15, aí mesmo, 37, 15. Estou resumindo a história para não ficar muito comprida, né? Vamos ao 12 para ter uma base melhor. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do seu pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos do rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias, né? Assim enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacenta eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos adotando. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou. De longe ouviram, né? Antes que chegasse, conspiravam contra ele para o matar, e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Olha só. Vem lá o tal sonhador, o homem que sonha, vem ele lá, ó. Olha só. Os irmãos contra ele. Família, né? Meu Deus. Fazer igual um amigo meu fala: eu só acredito que família é bênção porque o Senhor fala, né? Olha, é complicado, meu irmão. Olha, é difícil. Família, olha só, os irmãos de José contra ele. Amém? Glória a Deus. Para resumir a história, depois disso aí, os irmãos de José venderam ele como escravo aos ismaelitas, né? E depois disso tudo, José foi para onde? Na casa de Potifar. Olha só. Aí aconteceu o que na casa de Potifar? A mulher de Potifar botou o zoião em José. E José falou que não queria nada com ela. José negando: não quero nada com você, você é mulher do meu Senhor, eu não vou pecar contra o meu Senhor, e coisa e tal. Ah, José, vamos só um pouquinho, ninguém vai ver não, José. Ali, rapidinho ali, não tem ninguém vendo. Mas Deus está vendo, cuidado, hein? Não tem ninguém vendo, não tem ninguém, a câmera. Aí ela armou tudo, né? Como José não quis. Um dia estava os dois lá sozinhos. Ela tentou agarrar José, José saiu correndo, ela puxou José pela roupa. A roupa de José ficou nas mãos dela. Aí, ó, falou para o marido: você veio me insultar aí, ó. Trouxe ele para dentro da nossa casa para me agarrar, para me tarar, me agarrar aqui, ó, se sem vergonha. Só prender José. Olha só. Você viu quantas coisas esse homem de Deus passou? Quantas coisas esse homem de Deus viveu? Vendido pelos irmãos,
Os irmãos tinham inveja dele, tentaram matar ele, os irmãos tentaram matá-lo, não é? Aí para enganar o pai, que ele tinha morrido, arrumaram lá um bode lá, mataram um bicho lá, sujaram a túnica de José com sangue, pai, ele foi engolido pelo bicho lá, matou ele. E o pai acreditou. Olha só. Quantas coisas esse homem de Deus passou. Olha só. José foi mais que vencedor. Por quê? Porque foi fiel. Foi fiel a Deus, ele permaneceu, ele não se afastou. E já vem, fiel a Deus, acontece tudo isso comigo? Mas quem disse que não ia acontecer, irmão? Quem disse que um fiel a Deus está imune aos problemas da vida, às dificuldades? Não estamos imunes, não. Aos problemas da vida, não. Às dificuldades, não. Não estamos, não. Infelizmente, não estamos, né? Nós passamos também por tribulações, por aflições. Todos esses grandes heróis, esses mais que vencedores da Bíblia, foram homens que passaram por dificuldades, passaram por problemas. Glória a Deus, estou entendendo essa mensagem? Então, depois disso tudo, não é? Para resumir a história, José, da prisão, né? Ele interpretou o sonho de Faraó, não é? Depois disso tudo, José foi vendido pelos irmãos, né? Lá na casa de Potifar. E aconteceu o que aconteceu na casa de Potifar. Ele foi jogado na prisão. E da prisão, ele conseguiu interpretar, saiu da prisão, é claro, né? Para interpretar 2 sonhos de Faraó. E ele interpretou como seria 7 tempos de fartura e de escassez. E ele falou para o Faraó: olha só, bota homem ajuizado aí, para poder juntar mantimento na época da fartura, porque vai vir 7 tempos de escassez e não vai ter fruto na terra, não. Não vai ter comida, não. Coloca alguém aí, ajuizado aí. Aquele conselho foi agradável, né? A Faraó e os seus oficiais falou: acho que não tem homem melhor do que você para administrar essa terra. Não tem homem melhor do que você, José. E dali por diante, José se transformou em quem? Governador do Egito. Olha só, não é? José juntou aquele mantimento na época da fartura e não faltou comida. Vinha pessoas de longe para comprar mantimento nas mãos de José. Olha só. Estão entendendo, meus irmãos, minhas irmãs, como o mais que vencedor ele age? O mais que vencedor, o Senhor, ele dá a vitória a ele em meio às lutas, às tribulações, aos problemas, às dificuldades. O mais que vencedor, ele permanece, ele não contesta. Não, eu estou passando por isso aí, mas eu confio no meu Deus. José confiou no Senhor. E por isso que ele foi o mais que vencedor. Na prisão, se transformou em quê? Governador do Egito. Olha isso. Amém, glória a Deus. Não é fácil, não. História bonita, né? História bonita, mas passar por isso tudo é fácil? Não é, não. Só por causa de um sonho. O cara foi jogado numa cisterna lá, vendido para os ismaelitas. Depois foi parar na casa de Potifar, foi vendido lá. Parou na casa de Potifar, foi injustiçado. Foi para a prisão, injustamente. Aí de lá teve o sonho do Faraó. O Faraó colocou ele à frente de tudo. E no final, ele foi o mais que vencedor. Glória a Deus. Estão entendendo o que é ser mais que vencedor? Sofreu todas as injustiças possíveis. Tudo ali contra José foi tudo armação, inveja. Mas o Senhor era com José, assim como o Senhor também é com você. Não importa se você está sendo injustiçado, amém? Você está passando por um momento adverso na sua vida, persevera, luta, persevera, confia no Senhor que a vitória virá. Isso aqui é um exemplo de José. Eu já dei exemplo aqui de tantos outros heróis da Bíblia que passaram também por adversidades e venceram, não é? E quando a gente luta, quando a gente determina algo e a gente crê e confia no Senhor, a vitória vem. Então, nos problemas, dificuldades, a vitória vem, porque nós estamos confiando em quem? No Senhor, não é em qualquer um, é no Senhor, o dono de todas as coisas, o Deus poderoso, amém? O Deus que cura onde o médico não cura, o Deus que dá vitória onde o advogado não pode, onde o juiz não pode.
mas Ele dá a vitória. Amém? Aquele que muda, transforma. Glória a Deus. Aquele que tira você lá do pó e faz você vencer. Amém? Ele te honra. Não é? Ele fez com José, ele tirou lá da prisão do Egito. Tirou Jó da doença, da vergonha, e honrou a Jó, devolvendo a ele o dobro de tudo que ele possuía antes. Foi um homem que honrou Davi. O Senhor honrou Davi. Israel era afrontado por Golias. Davi se levantou, vai enfrentar esse gigante. Davi foi mais que vencedor, enfrentou o gigante, tirou a afronta de Israel, venceu os gigantes. Amém? Glória a Deus, estou entendendo? Então, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus quando nós perseveramos, quando nós lutamos com determinação, a vitória vem. Então, essa palavra para você, para todos nós aqui nessa manhã, somos mais que vencedores quando guardamos a palavra, quando lutamos com determinação, quando focamos nossos sonhos e objetivos e seguimos em frente, a vitória vem. Então, vamos tirar como exemplo aqui essa história de José, de tantos outros grandes heróis da Bíblia que perseveraram, que permaneceram, que foram mais que vencedores nas suas batalhas, venceram as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, não é? Glória a Deus. Ezequias, né? Ezequias adoeceu, e o homem de Deus falou: olha, você mandou dizer que vai morrer, não tem jeito. Eu sou mais que vencedor, vou morrer não. Senhor, fiz o que era reto diante do Senhor, sou uma pessoa justa, o Senhor sabe o meu coração, o Senhor conhece. Israel nem tinha saído da cidade ainda. Vai lá, olha para Ezequias, vai acrescentar mais 15 anos na vida dele, e ainda vou curar ele da sua doença. Olha só, Ezequias também foi um mais que vencedor. Glória a Deus. Quantas coisas que esses homens não passaram. Aí você não quer passar nada? Ah, pastor, não queria passar não. Eu também não. Mas se eles passaram, quem somos nós? Eram homens que na fé eram bem melhores que a gente, com certeza. Eram melhores que a gente na fé. Como ser humano não era igual, mas na fé esses homens davam show. Esses homens davam show. Daniel, né? Daniel foi mais que vencedor. Jogaram Daniel na cova e o Senhor tapou a boca de leões. Olha só. Daniel mais que vencedor. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 guerreiros mais que vencedores. Se não adorar a minha imagem, eu vou jogar no forno. Pode jogar. O Senhor livrou esses homens do forno. Esses homens foram mais que vencedores. E tantos outros. Mas esses homens perseveraram. Eles confiaram no Senhor. Eles preferiram confiar no Senhor do que se afastar dele. Eles preferiram confiar no Senhor do que ficar com medo do problema, das dificuldades pelos quais eles estavam passando. Glória a Deus, meus irmãos. Estou entendendo? Então essa é a mensagem do Senhor nessa manhã no nosso coração, não é? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então fica essa palavra no seu coração, viva por essa palavra, creia sempre dentro de você. Somos mais que vencedores. Eu sou mais que vencedor. Diga aí, eu sou mais que vencedor. Mais fé, eu sou mais que vencedor. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte.